pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal da Garotas Entre Livros e hoje é dia de resenha. Nós vamos conversar sobre este livrinho aqui, ó, O Mistério dos Sete Relógios, da Agatha Christie. Deixa eu logo dizer pra vocês, gente, não é meu livro favorito da autora, eu fiquei bem decepcionada com esse daqui, mas já eu explico tudo. Deixa eu encostar ele aqui, deixa eu botar ele aqui, só pra não ficar segurando ele o tempo todo. Espero que esteja dando pra ver. Vamos lá, gente, vamos começar, né? Algumas informações sobre essa edição. Ele tem 255 páginas e foi publicado aqui no ano de 2021 pela editora HarperCollins Brasil. Ele tá ali no gênero mistério e eu classifiquei ele com 4 estrelas. 4 estrelinhas, mas eu acho que talvez ele merecia 3. Tô pensando aqui, acho que... não sei, enfim. Qualquer coisa depois eu mudo a minha classificação, que depois se passa um tempo, você vai repensando e parece que o livro vai assentando dentro de você e você, talvez eu dei uma nota muito alta e ele não merecia tudo isso, né? Enfim, vamos fechar em 3 estrelas aqui. Ele é bom, mas ele não é maravilhoso. E eu vou explicar um resumo antes de dar minha opinião para vocês. É o seguinte, o livro ele vai começar, né, numa mansão onde está rolando uma daquelas festas da sociedade, né? Um cara que é um empresário, ele alugou uma casa de campo ele tem um título, eu esqueci agora qual é o título. Ele é até o pai de uma das protagonistas daqui dessa história. E aí eles alugam a mansão deles para ficarem um tempo e eles decidem, né, o casal, né, que é um casal já, eles são de meia idade mais ou menos, eles decidem convidar um grupo, né, de jovens para estarem ali, né, e fazer uma festa. E são jovens influentes, são jovens importantes da sociedade, eles acabam indo. E lá eles tem um jovem, que é o Wade, ele é muito dorminhoco. Não tem outra palavra, gente. Ele sempre acordava tarde, ele era sempre o último a levantar. E aí essa galera, eles resolvem pregar uma peça nele, né? E qual é a peça que eles decidem fazer? Eles resolvem ir até a cidade, ali por perto, ao centro da região onde eles estavam, e comprar relógios. Relógios desses que despertam, né? Despertador. E aí eles compram, cada um compra um, em homenagem a si próprio, né? Em homenagem a si próprio mesmo, né? A brincadeira era essa, né? Eles cada um com um relógio. E ao todo eram 8 relógios, eram 7 amigos, mais o relógio, 7 jovens, né, que estavam ali, mais o relógio do Wade. E aí eles colocam lá, né, eles armam toda uma situação para colocar o relógio lá no quarto dele quando ele estivesse dormindo. E todos eles estavam programados para despertar em um determinado horário, que aí ele tomaria um baita de um belo susto, né, e cairia na pegadinha dos amigos. E eles vão e fazem isso, né? Só que o que acontece, gente? No dia que o relógio deveria despertar e todas as coisas deveriam acontecer, nada sai como planejado. E simplesmente o Wade é descoberto no quarto dele, morto. Foi desvivido. E aí fica aquela dúvida, né? O que aconteceu? Ele morreu? Ele se suicidou? Porque eles acabam encontrando uma certa quantidade de remédio para dormir, um sonífero, né, ali perto das coisas dele. Então, o pessoal fica assim, a polícia mesmo, né, fica assim meio na dúvida, né, o que aconteceu. E também tem uma carta misteriosa que ele deixa para a meia-irmã dele, ali falando a respeito de um determinado grupo e que ela deveria esquecer aquilo dali, a situação e tudo mais, e que ele iria mandar alguém para buscá-la. Então é um negócio assim que fica muito esquisito, que eles ficam assim meio sem entender, né? E aí, e outra coisa também, que é muito importante, eram 8 relógios, só que só 7 são encontrados dentro do quarto. O 8º, ele é encontrado no meio do jardim. Então, gente, como assim, se todos os 8 relógios estavam alinhados e a pessoa que deixou ali saiu e falou que ficou, como aquele 8º relógio foi encontrado no meio do jardim, né? Então fica aí um mistério a ser resolvido.
E esse mistério começa a se desenrolar, né? Quando nós temos a figura da Lady Eileen, que ela é a filha do dono da mansão, né, onde tudo aconteceu, e ela é uma moça muito curiosa, então ela vai começar a investigar, ela vai querer entender o que está acontecendo, ela vai atrás desse meio-irmão, ela começa a desconfiar dessa possível máfia, né, e ela vai conversar com o chefe da Scotland Yard, porque ela o conhecia e tudo mais, então ela vai começar a fazer as investigações por conta própria, né? Ela é uma jovem muito curiosa e aventureira, então ela não vai se permitir ficar aquilo dali com aquele caso sem solucionar. E aos poucos ela vai, com a ajuda de outras pessoas, começar a desvendar toda essa situação e uma possível grande máfia que existe ali na Inglaterra, né? Ela vai tentar desvendar qual é esse grande mistério e o que aconteceu de verdade com o Wade. Então, esse é basicamente tudo que a gente vai encontrar dentro desse livro, né? Essa tentativa e, obviamente, uma resolução para esse mistério. E aí, Bárbara, esse livro até que a sinopse dele é bem interessante. Eu achei bem interessante, né? Só que, gente, conforme o livro foi passando, primeiro, a narrativa não é tão interessante assim. Os investigadores que eu mais gosto da Agatha é a Miss Marple e o Poirot. Eu não sou muito chegada nos livros onde não temos um desses dois, né? Eles acabam se tornando um pouquinho mais sem graça pra mim. Eu já li outros em que ela tem investigadores aleatórios. Geralmente são pessoas populares, né? Pessoas comuns que acabam tendo uma veia para o mistério e elas vão se embrenhando ali num jogo particular de tentar desvendar o quebra-cabeça, sabe? Mas geralmente esses livros não são tão interessantes assim. Teve o caso do ABC, né, que eu também não tinha nenhum investigador em si, principal, mas eu acabei achando ele não tão interessante quanto outros, né? Diferente do Assassinato no Expresso do Oriente, que é maravilhoso. Tem o Assassinato na Casa do Pastor também, que o primeiro é com o Poirot, o segundo é com a Miss Marple. Então, eles dois são bem mais interessantes. Esse daqui, gente, foi um sacrifício para finalizar a leitura. Eu achei a Eileen muito chatinha. A galera que ajudou ela ali também muito chatinha. O investigador da Scotland Yard, eu achei ele muito... como é que se fala? Me fugiu agora a palavra. Mas ele muito nariz em pé, sabe? Muito soberbo, sabe? Nas coisas. Eu achei a resolução de tudo aquilo também muito sem graça, gente. Eu acho que ela poderia, ali, eu não sei o que aconteceu com a Agatha, mas eu acho que poderia ter tido um pouco mais de emoção. No início do livro, ele tem um ar de muito mais emoção, né? Começa com o assassinato do Wade, né? Que a gente não sabe se é um assassinato ou não. Mas depois vem outras situações de perigo grande que vão acontecendo que você fica assim, oh, caramba, isso daqui é bacana. Isso daqui tá ficando quente, essa história. Só que a resolução não é, gente. A resolução é simples demais. E aquilo que a gente pensava que estava desenvolvendo para uma coisa extraordinária, não desenvolve. É super sem graça mesmo. É só mais um caso simples de ser resolvido. Então eu fiquei bem decepcionada. De todos os livros que eu já li da Agatha, esse daí foi o que menos gostei do meu ranking. Eu acho que ele é o... É o 8º livro da Agatha que eu já li. Então, dos 8 livros, esse daqui é o mais chatinho que eu achei. Então, eu não indico muito a leitura dele não, gente. Eu acho que tem outros dela que são bem melhores do que esse. Diferente, assim, você pode ler, claro, se você quiser ler todos os títulos da autora. Mas se você tá começando a ler a Agatha agora, esse daqui é um dos que eu falaria pra você passar longe. Começa lá com o Assassinato no Expresso do Oriente, que é 1000 vezes melhor. Morte no Nilo também, que é muito bom. Então, esse Assassinato na Casa do Pastor também é muito bom. Tem outros títulos dela que são excelentes também, que... Um Corpo na Biblioteca também é bem bacana.
Então tem outros títulos da Agatha que são bem melhores, gente. Esse daqui eu achei bem fraquinho mesmo. E é isso, galera. Eu não tenho muito mais o que dizer sobre. Fica a dica aí. Eu gosto muito da autora. Eu tenho gostado muito de tudo que eu tenho lido dela. Esse, infelizmente, não foi dos melhores. Mas eu tô na torcida para que os próximos que eu venha a ler, eu venha me alegrar mais. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Caso você já tenha lido esse livro, comenta aqui comigo. E caso você tenha esse livro e ainda não leu, também comenta aqui, tá bom? Ou simplesmente comente comigo quais são os seus títulos favoritos da Agatha. Vamos ver se eu já li, se eu ainda não li e pegar aí as dicas de vocês. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. Lembrando que vai sair resenha escrita lá no blog também desse livro. E também eu vou deixar o link de compra do box desse livro da Amazon aqui, tá? Porque eu tenho toda a minha coleção da Agatha, eu tenho feito em uma única edição, que é essa edição da HarperCollins Brasil, de capa dura. Então, caso você também queira adquirir, eu vou deixar o box aqui embaixo e vou deixar também o link de todos os boxes dela que eu já tenho. Tá certo, galera? É isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever caso você ainda não seja inscrito. E me aguardar aí que em breve tem muito mais pra vocês. Um beijão. Tchau, tchau!